Oi. Peraí, tô tentando te colocar, Miguel. Só um minuto. Errei, peraí, gente. Não tô conseguindo te colocar, Miguel. Eu vou fechar e começar de novo, tá bom? Deixa eu tentar de novo. Tá dando que você não pode participar, Miguel. Ah, vai ficar gravado, submundo. Depois você vê. Miguel, te mandei, você não conseguiu entrar. Chegamos. Uma live sobre o Arcano do Diabo à meia-noite. Amiga, ia ter alguma trava no meio. Ia ter Era pra ser alguma mais coisa. cedo. Então vamos lá. Oi, Ariel. O dia. Oi, Dani. Feliz por vocês estarem aqui. Boa noite a todo mundo que tá aí. Dani, minha linda. Ah, gostosa na live do diabo. Eu gosto desse comentário. Então vamos lá. Esse arcano que, pra quem não conhece tarô, pensa tudo de ruim, que é o capiroto, que é tudo de mal. Mas vamos desmistificar um pouquinho esse arcano. Então, assim, no primeiro momento, vamos pensar o que significa chifres, o que são essas correntes, o que é esse poder, e por que tudo que é um caminho para materialidade é tabu e é do mal, né? Você tem intimidade com o diabo, Miguel? Então, estabelecer uma relação saudável com ele. Acho que a minha precisa melhorar. Um bocadinho. Então vamos lá. Somos pagãos, né? Então vamos dar alguns olhares sobre esse arcano. Então, se a gente pensa em paganismo, a gente vai pensar em divindades de chifre, divindades que foram demonizadas, divindades ligadas ao êxtase, ao prazer, mas à vida e à morte. Talvez o grande tabu desse arcano seja que ele é um caminho para a materialidade, que é tabu na nossa sociedade. Seja um tabu enorme que o Arcano do Diabo traz, é porque ele representa o que há de mais instintivo na gente. O que há de menos civilizado, o que há de menos, não vou dizer politicamente correto, mas assim, menos gentil. O diabo, Sim, fala. Não, pode falar. quando você estava trazendo os elementos, né? Olhando o diabo bem no centro da carta, as duas figuras humanas acorrentadas. Então, o que é que nos acorrenta? O que é que nos coloca nesse lugar de prisão? Porque, assim, o diabo fala muito também, as pessoas se assustam, né, no primeiro momento, quando não sabem muito sobre o que é que significa, mas todos nós temos nossos diabos internos. Todos nós temos uma parte nova. Exatamente essa questão, que é tão negada, né? E se a gente pensa, a gente está no contexto cristão, mas não podemos culpar só o cristianismo, né? Eu estava pensando antes de entrar na live, quando acendi a vela para Afrodite, de como mesmo no paganismo, quando a gente pega, por exemplo, o epíteto dela Pandemos, que é do povo, como esse epíteto, você acha textos falando coisas um tanto absurdas, é Afrodite vulgar, e umas coisas meio depreciativas sobre a deusa, porque é do povo, né? E
essa questão da materialidade, e acho que a palavra talvez que vem agora, que a Palmira usa muito, é não civilizado, né? Sai desse contexto civilizatório, né? Então você não tem controle, né? E é uma linha muito tênue aí do êxtase e da loucura, se a gente até pensar em Pan. A gente já teve algumas conversas sobre essa questão de êxtase, né? Isso dá pano para muita manga, e eu gosto muito dessa escolha da palavra da Palmira, porque fala muito nisso. Se for parar para pensar, então, assim, qual é o civilizatório que a gente está falando? É o consenso do que foi o que é o processo que nós passamos pelos europeus? Hoje se fala tanto sobre decolonialismo, né, sobre retomar alguns valores que estão além desses valores europeus. Então, assim, do que a gente está falando, né? Sim. Qual é o diabo aqui? E aí tem uma coisa que eu acho importante falar, que primeiro me trouxe a atenção sobre isso, foi meu professor de astrologia uma vez, falando sobre a diferença de símbolo para diabólico. Ela até separava bem direitinho a palavra. Símbolo e diabolo. Então aqui o símbolo fala sobre unificar, sobre síntese, sobre ligação. O diabo fala sobre ruptura. E aí semana passada, eu até falei para você, que é uma professora lá, a gente falava sobre a Divina Comédia de Dante. Ele estava refletindo um pouco sobre o que era o conceito de pecado. E o conceito de pecado, ele até pegou o quadro e colocou um ponto da pessoa e um outro ponto o desejo da pessoa. O conceito do pecado é isso daqui, ó. É a pessoa se desviar do desejo dela. E assim, a gente tem essa palavra-chave do diabo, né? No tarô, o desejo. Então, assim, a gente fala, por exemplo, sobre escapismos. Sobre quando você passa a usar, por exemplo, a bebida ou qualquer outro, o sexo, a comida, como uma forma de fugir. A gente realmente está falando de algo que é diabolo, que é o rompimento com o desejo. A pessoa se desvia do seu desejo verdadeiro. Exato, isso que eu ia falar, do seu desejo verdadeiro. Porque a grande confusão que eu acho que surge é separar o que a gente realmente quer do que a gente está usando como anestésico. E aí é a pegadinha desse arcano, né, como condutor da matéria e mestre das ilusões, porque a matéria é a terra de Maia, né? A gente entra no reino das ilusões e talvez nossa grande dificuldade é desvendar essas ilusões, e o diabo está ali com toda a sua força e poder nesse reino, nos conduzindo a entrar no êxtase e no meio dessas ilusões. E aí a questão é o que eu quero de verdade, o que me convém. E o tema era sobre o solstício, porque a gente falou muito de sol, vou pegar o arcano do sol, e o sol traz o quê? Luz. E por que não olhar para o nosso diabo? Né? Em vez de botar lá fora, né? O nosso. Até porque na própria, no mais tradicional, né, no Eitzer, a gente vai ver que lá na Flor do Diabo ele tá com a tocha apontando para baixo, né? Então há uma presença de luz ali. Sim. Ele traz luz na escuridão. A luz é filha das trevas. Então, se a gente pensar nos simbolismos dos solstícios, a gente tem essa dança e a luz é filha das trevas, né? E aí, essa questão do pecado, né, como a gente tinha conversado, sobre o que eu considero o grande pecado nesse momento, que é o pecado de agir contra meu próprio princípio, meus próprios princípios, contra a minha própria vontade. Cedendo à pressão, e a pressão é grande. Social, do status, e aí não é só uma pressão religiosa, às vezes a pressão de um caminho mágico, porque quando a gente fala disso, parece que não tem esse problema no meio místico, mas tem essa negação da matéria, né? Eu sou de luz, eu sou evoluído, eu tô vibrando só com chakras de si. Eu não preciso de chakra para baixo, não. Debaixo do cardíaco e diante não é mais para nada. Sou um ser iluminado e nada da matéria me interessa. Então tá fazendo o que encarnado? Peste. E aí, você fala isso, eu vou só interromper um pouquinho, eu vou trazer à tona eu já falei isso para você, mas trazer aqui na live, em meditação com a semana passada, acho que foi ali sexta, quinta, um exercício que eu fiz, que naquele momento fez muito sentido para mim,
foi fazer um exercício de visualização das luzes de cada chakra, né? Cada cor, partindo aqui do chakra básico, imaginando trazer alguma chakra básica. Chakra básico sexual, né? Eu vejo os dois aí no diabo. E eu tô adorando esse incenso passando aí. E aí, quando eu fui fazendo isso, uma frase que me ajudou muito, que veio para mim, é que eu sou inteiro. E foi algo que, assim, foi muito forte naquele momento. E não era só um inteiro, era um inteiro também da energia dos chakras, né? Porque é um eixo que nos atravessa e nos pega nas várias dimensões. Mas me veio muito essa coisa do inteiro dessas dualidades. Bom, mal, etéreo, concreto, sutil, mais denso. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou inteiro. Eu acho que... Sim, se a gente pensar até no tarô, na questão dos elementos, né, a gente vai ver esse processo, né? A gente tem o eu que pensa, o eu que transforma, o eu que sente, o eu que age e materializa, e quando a gente faz essa proposta de olhar com o sol para o diabo, a gente está passando por esses processos. A gente está olhando, está pensando, vai enxergar algo e vai ver se quer transformar, a gente vai sentir, e às vezes nem é nessa ordem, às vezes a gente está sentindo, mas nem pensou, nem transformou, nem olhou, e está agindo. Então, acho que o grande perigo do diabo quando o processo é inconsciente, que porque ele caminha pelo escuro, né? Que caminha pelo nosso inconsciente, a tocha para baixo, né? E não ter consciência do que está acontecendo e o porquê a gente está fazendo e por que a gente está sendo arrastado, né? Aí eu pensei, claro, em Hecate, porque tudo eu vou pensar em Hecate, né? E aí tem um textinho que é o seguinte, quando eu penso nela, e eu anotei aqui. Avisar, ela na carta do diabo, ela nos avisa, nós desavisados e mal preparados, sobre nossas ilusões. Se estamos iludidos ou desequilibrados. Talvez o pior destino que possamos receber é conseguir o que desejamos, se não sabemos fazer nossas escolhas, se elas não forem inteligentes e astutas, e nos entregarmos a desejos que nos destroem. E aí, vamos voltar um pouquinho sobre dois arcanos que se tocam para mim. O diabo e a força. A donzela da carta da força, ela está segurando um leão. Ela está domando uma besta, uma fera. E a gente sabe que a gente tem essa fera em nós. Seja essa fera na forma de uma raiva muito grande, ou, por exemplo, essa é uma compulsão, né? Impulsos descontrolados, impulsos demasiado primitivos. E aí eu entendo a necessidade de reconhecer que isso há em nós, porque a gente não consegue agir sobre algo que a gente nega que exista. Quando a gente nega que isso exista, a gente está dando poder para que isso haja sobre nós, e não o contrário. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? A sua vontade está acima do seu desejo, ou é o seu desejo que manda na sua vontade? Me veio muito essa pergunta quando eu estava pensando na diabo. Porque eu tenho desejos, mas esses desejos eles estão subordinados à minha vontade? Ou à minha vontade? Daria para trazer todas as cartas que falam de controle. Daria para a gente pegar até do carro, de quem está conduzindo, a força, né? E no diabo, como isso já está se manifestando. E aí, quando você fala de divindade, Hecate, ela, quando eu penso na tocha, né, é um símbolo que é dela, um símbolo que é muito dela. E o que me pensa muito é que, assim, ela diz, olha, aí, algo que antes de começar aqui eu fui ter um momento com ela, eu pedi a ela, mostre os caminhos que estão à minha frente e que eu não consigo enxergar por conta própria, mas que eu entendo que isso é a minha responsabilidade, saber qual deles se adequa melhor a mim. Será a minha responsabilidade, antes de adentrar em algum caminho, eu parar e pensar nas consequências benéficas e maléficas que eles podem me trazer. E a partir disso eu vou fazer minha escolha. E eu acho que a deusa fala muito nessa situação. Ela diz assim, não, olha, tá aqui, esse caminho aqui à esquerda, você vai para cá. O do meio você vai para lá. E da direita você vai para outro cantinho aqui. Mas aí o que você vai fazer com isso é por tua conta e consequência. O trabalho é nosso, né?
Ela não Não, só mas focos, né? tem tudo a ver. Eu vejo que tem muito a ver com ela na questão de se confrontar com as sombras, né? Quando a gente fala de trazer o sol com o diabo, é de trazer luz. O que a gente está fazendo, a descobrir quem a gente é nesse arcano. Se a gente está na figura de autoridade, sendo o diabo, e tendo algum controle sobre nossa matéria e trabalhando ali nos aspectos positivos, não gosto de usar essa palavra, mas enfim, de forma produtiva para nós, ou se a gente está se colocando grilhões, né, e se aprisionando por picos de prazer, mas não estamos resolvendo o problema, né? Então, quem somos nós aqui, né? E aí eu acho interessante que você falou da tocha apontada para baixo, que dá a impressão que está queimando o rabinho, né? Da figura que seria masculina. E na mulher a gente tem um cacho de uva, né? Que aí eu entendo que aqui mostra talvez um descontrole emocional. E aqui é um descontrole do fogo, né? Um descontrole da vitalidade, da paixão, né? Do ímpeto de ação, né? Porque o fogo também é esse ímpeto. Sim. E como isso causa problemas, e se a gente pensar a nível coletivo, a gente pode pensar em muitas coisas na nossa sociedade por causa desse desequilíbrio e da gente estar tão partido, né? Dividido e negando essas partes, porque a gente reprime. Quanto mais a gente reprime, mais perigoso isso fica e vem à tona de forma mais violenta, turbulenta. E aí o diabo vira um diabão. Como vira? Flávia, e eu até tinha falado isso pra você, como é que você consegue ver? Porque existem essas duas figuras que estão aí na casa do diabo, são as mesmas figuras que aparecem nos enamorados, né? Em condições bem diferentes. Lá Sim. tá ali aquele céu maravilhoso, tem um anjo ali no céu, a figura de um lado, a figura de outro. Como é que você consegue ver simbolicamente o que é que acontece entre os enamorados e o diabo para que eles cheguem a esse ponto? Ó, nos enamorados, a gente vê essa questão de escolha, né? E também dois aspectos nossos, né? Mas eu vejo que a tônica do fazer a escolha no enamorados é fazer uma escolha ligada a algo mais elevado dentro de nós, algo mais sentimental, né? Essa escolha tem uma questão mais elevada na hora de escolher, quando você tem que escolher e sair enamorados, né? A questão do diabo, a gente tem essa questão de se perder a liberdade de escolher quando a gente está aprisionado. Então, de você nem poder escolher dependendo de como você está aqui, mas também da escolha com responsabilidade, porque você tem ações e consequências. A gente tem as correntes que a gente não vai quebrar, que é da ação e da consequência. A gente vai fazer escolhas e vai ter que segurar as consequências, né? Eu amo sorvete. Eu posso tomar um pouquinho de sorvete, eu posso, como já fiz, tomar 1 litro de sorvete e ficar sem voz e doente, ou posso tomar só um pouquinho de sorvete. Né? Então, um exemplo bem bobo, mas é isso. O dia a dia a gente vai fazendo escolhas e o diabo traz essa questão assim. Você pode tudo, mas aguenta. Faça e aguente a consequência. Não vai ficar chorando depois. E aí, você falou uma palavra que também é uma tônica muito forte do diabo, a liberdade. E como nós nos colocamos em situações que nossas atitudes cerceiam a nossa liberdade. E quando eu vejo a liberdade tomada do diabo, a gente se deixou tão se levar pelos impulsos, pelos desejos, que a gente tomou atitudes que tiraram a nossa liberdade. Então, por exemplo, o ir tanto pelo desejo sexual que eu abro mão da minha liberdade. Sim. Ou eu quero ser tanto amado e querido que eu vou negar tudo que eu quero realmente fazer e me adequar para me encaixar num grupo. Ou eu gosto tanto de uma coisa, mas eu fico viciada nela, não consigo viver sem, que eu tô preso, porque eu não posso escolher ficar sem. Porque liberdade também é dizer Não. não. E aí é um grande problema, né?
a gente conversou sobre isso, quando a gente vê esse arcano e lembra muito da questão cristã, né? Então, de tudo que está fora daquele sistema religioso é demoníaco, é do mal, não chegue perto disso, ou não existe. Mas a gente pode extrapolar isso para a nossa sociedade, a gente viu exemplos bem claros. Então, tudo que é diferente da minha sexualidade ou não existe, Foi inadequado. ou é do mal, é demoníaco, é horroroso, ou dá para levar para qualquer canto. Dá. Isso. De ficar preso numa visão e E aí, restringir tudo, todas as possibilidades. Também a gente encontra isso nesse arcano bem expresso. eu vou precisar falar da minha amada. Eu falo como se fosse uma pessoa, mas é porque quando você fala sobre mito judaico com cristão, quando você une com questão da liberdade, me vem Lilith, especificamente o mito judaico cristão dela. Porque existe um detalhe do mito dela, quando ela se nega a ficar por baixo do Adão durante o sexo, quando ela se nega a ser submissa a ele. E ela é confrontada primeiro por ele, depois por Deus, depois pelos anjos. Ela prefere o exílio, ela prefere sair do paraíso, que é representado pelo Jardim do Éden, abrir mão da sua liberdade de escolha. Eu acho que isso é uma tônica Paga o do preço. Ela paga o preço? Ela paga o preço porque ela prefere pagar o preço, abrir mão de uma coisa que é tão valiosa para ela como a liberdade. E como é que ela sai na história? Com a mãe dos demônios. E usa de astúcia para sair. Escolhas inteligentes e astutas, ela... Vamos pegar pelo mito. Eu pensei no mito antes de entrar na live também. Então, ela, dependendo da versão, mas enfim, ela descobre o nome secreto da divindade, que lhe dá passe livre para que ela possa sair. Ela cria asas e vai embora. Então, a gente tem algumas questões. Ela estava analisando o mito numa situação de vulnerabilidade, de dor, de rejeição. Então, vamos falar que fazer essas escolhas sejam tranquilas. Mas, apesar da vulnerabilidade, ela faz uma escolha. Ela podia ficar ali ou ser fiel à sua vontade, que a gente volta no início da conversa, né? Não trair os seus desejos para se encaixar. E ela vai. Então, ela paga o preço. Ela sabe que vai ter um preço para ela sair daquele lugar e fazer o que ela fez para sair. Mas ela paga. Então, é bem essa questão do arcano do diabo. Você quer liberdade, mas está disposto a pagar esse preço? Você vai ficar vulnerável, sim. E isso não quer dizer que você não seja corajoso. Porque coragem e vulnerabilidade não são opostos, de passagem, né? Não existe. Até aquele livro que foi lançado faz alguns anos atrás, né? Coragem de ser vulnerável, né? Acho que coragem, não sei se é coragem de ser vulnerável. Acho que é isso. Coragem de ser perfeito. Tem documentário na Netflix, tem o audiobook, é muito bom. E assim, eu acho muito feliz esse tipo de publicação, porque traz à tona uma coisa que é um tanto simples, mas que ainda, infelizmente, pelos nossos valores, pelas nossas crenças, ainda é muito pouco, ainda é muito empurrado para debaixo do tapete. Que o quê? Você é corajoso, você não é a pessoa que você está disposto a pegar uma briga, uma batalha, todo momento e sair não machucado disso. Não. Às vezes você sabe que você precisa tomar uma decisão para o seu bem-estar maior, mas que aquilo vai trazer alguma dor, porque vai implicar com rompimentos, vai implicar em você ter que lidar com o sentimento de rejeição, como eu até comentei com você. Se a gente fosse pegar esse mito e imaginar que uma pessoa de verdade, né, não a divindade, o quanto deve ser difícil para ela. Sim. Se a gente pensar como uma pessoa, ela está rejeitada pelo parceiro e pelo seu pai, ninguém fica do lado dela, ela tem que usar de uma artimanha para ir embora. Sim. E ainda recebeu... E é tudo novo, inesperado, e ela não tem controle nenhum do que vai ser. Isso, e ainda recebeu o nome de... Ela ainda sai como uma vilã da história. No mito mais, pegando um enfoque mais tradicional, né? Sim. E aí a gente volta de novo sobre a tentação de agir contra a nossa própria vontade. Até que ponto tem que se ter um equilíbrio. Acho que essa carta também fala um pouco de conseguir se equilibrar, de estar no seu centro. Até quanto a gente se adequa. A gente tem situações que a gente tem que se adequar.
né? Mas o limite disso, não dá o tempo todo da gente ficar se adequando às vontades alheias, porque senão, quem é a gente depois? A gente vai se perder. Quem está embaixo da máscara? De tanto se adequar, de tanto se negar, né? E não dá pra ver isso externamente. A pessoa pode estar lá no comportamento que parece uhul, e tá curtindo a beça, e na verdade não é nada daquilo, né? Tá pra fazer parte. A gente tem essa coisa de querer estar em comunidade, e às vezes a gente paga nos preços também pra estar ali, né? Tem os arcanos que eu queria mostrar. Então, assim, até o limite que a gente tá se divertindo e celebrando, vivendo os nossos prazeres, e não tem nada de errado em sentir prazer, em se divertir, em festejar, em sorrir, mas quando a gente já está entediado, aquilo já não satisfaz, desgastado, e aquilo é só para tampar o buraco de uma outra questão. O quanto que, assim, a gente não quer se dar conta da nossa falta, da falta que a gente sente. E aí eu trago muito recorde da psicanálise que quando a gente é sujeito de falta, é porque a gente sempre está em um movimento de procurar algo que atenda os nossos desejos, nossas necessidades. A gente não tem um, um objeto tal que satisfaça de forma definitiva. Mas o quanto que é importante a gente se permitir sentir isso para que a gente faça esse movimento de ir atrás do que realmente sentimos necessidade. Então, assim, a linha é muito Tênue. Né? Quando eu converso com mulheres, às vezes, algumas questões de relacionamento, de sexo, assim, quantas vezes, e acho que todas nós da minha idade fizemos sexo porque queríamos se sentir amadas, ou por poder, por sentir que pode seduzir, ter domínio, ou para compensar outras coisas. Quantas vezes você está fazendo sexo, mas não é pelo sexo, é para compensar um outro buraco? E isso vale para outras coisas também. Né? E todo mundo vai ter, ninguém aqui é santo, eu fumo, né? E tem o porquê, quando eu fumo mais, é porque eu tô ansiosa, enfim, porque eu quero muleta, às vezes, para entrar nos lugares e tenho vício postural. Oi? Eu sou fofinha. O meu é o doce. Também gosto de um docinho. Quem nunca comeu um docinho quando tá precisando se sentir acolhido? E aí, tudo bem, a questão, o nível que isso tá indo. Eu vou me entupir de doce, tá fazendo mal pra minha saúde. Aí eu tô numa ilusão que vai ficar tudo bem. Ok, você quer se entupir, se entope, mas sabe, tipo, eu sou sedentária, tô numa preguiça de fazer exercício. Eu sei que isso vai dar um problema em algum momento. E aí a questão do diabo não é você não fazer, mas tipo assim, saiba o preço. Você vai pagar. Você vai pagar. Mas também se permita sentir prazer. A gente tem outro lado da balança, né? Não tem que ser tudo tão doído, pesado. Mas eu acho que fica tão doído, pesado, porque a gente tem dificuldade de estar no presente. Ou ora a gente quer se refugiar no passado, ou quer se projeta no futuro, para ter certeza que vai estar em situações de segurança. Sim. Então, às vezes tá acontecendo a coisa boa agora, mas na minha cabeça eu não tô aqui. Não tô vendo. Eu lembro de um post que eu vi muito tempo atrás, eu não lembro dela, eu sei que ela era sacerdotisa de Perséfone, ela comenta que o marido dela trouxe uma florzinha que nasceu na fresta do calçado. Quem? Foi a obsidiana. Acho que foi. Foi. E ela fala de como, assim, para ver uma rosa, você não precisa estar tão atento, porque ela chama a atenção. Agora, ver uma florzinha na fresta da calçada, você tem que estar muito atento para perceber a beleza daquela flor. Então, quantas vezes a gente nem olha para o céu e não vê a beleza de um dia ensolarado, um céu azul, uma noite estrelada, uma lua. Todo mundo, até a gente que é pagão, que tenta auxiliar com os ciclos, tem dia que é tão corrido que a gente nem olha para cima, até porque a gente está no celular o tempo todo, né? E aí eu acho que o diabo também fala do prazer, mas do prazer de estar presente, sentindo. Então, se eu tô lá celebrando, eu estou lá celebrando com aquelas pessoas, vivendo aquele momento. Eu acho que fala muito das festas isso também, né? Que a gente vai ter ainda e que a gente já teve. Eu tô lá celebrando com as pessoas, ou
eu vou estar no outro dia sim, porque eu só tava lá por estar e me embebedei demais. Mas nem vivi o momento de estar lá celebrando com as pessoas. E aí eu fico imaginando como esse processo. Eu saio pensando na questão da bebedeira, né? A gente tava falando sobre que o diabo muitas vezes reflete essa energia de fuga. Eu não tô aqui condenando quem bebe, não tô condenando aqui quem usa algum tipo de substância, não é isso. Gente, eu Mas bebo, né? isso. Eu vou 2 Mas, vezes na semana beber na beira da praia com meu melhor amigo, então. mas o que eu tô falando é daquelas pessoas que bebem de uma forma muito frequente e de uma forma muito intensa para tentar se desvincular da realidade. E o quanto pode ser exaustivo e chocante essa volta. Você vai no pico, né? O pêndulo balança, se ele vai muito para um lado, depois ele volta com muita força para o lado oposto, proporcionalmente. Né? E aí o choque, como isso mexe, é terrível. Né? Então, por isso, esse convite, né? A gente está nesse período solar de luz, que a gente está querendo claridade, a gente está querendo começar o ano novo, e a gente vê que correntes a gente está se colocando, que bodes expiatórios a gente está criando, botando a culpa lá fora. Não estou dizendo que as pessoas não nos afetem, a gente está em teia, mas tem coisas que às vezes a gente tira a responsabilidade e joga lá fora, né? E é mais fácil. Até um sistema de controle, quando a gente pensa no sistema religioso, né? Tudo culpa do inimigo, tudo culpa do diabo, é culpa da entidade, para não falar que eu estou falando só de um sistema religioso. Aí foi ela, não fui eu. Né? Foi, ainda foi a entidade. A entidade que está ali para ajudar você a evoluir está colocando você nessa situação. Então, não é. A gente põe a culpa lá fora, toda a história do bode expiatório, né? Que tinha um ritual, que se pegava o bode, que ia ser sacrificado para tirar toda a culpa, de todo o pecado, de tudo que tinha sido feito de errado por aquela população do local e se matava o bode. E a gente ainda tem os bodes expiatórios, né? A gente põe, eu não vou fazer isso e não vou ser feliz por causa da minha mãe, do meu pai, do meu periquito, do meu vizinho. Ok, o problema tá aí. Você vai ficar agarrado nessa corrente ou vai tentar ter uma lente também de ver as coisas boas que estão acontecendo? Porque é muito sutil, né? As coisas ruins e boas são muito sutis, na verdade. Né? Vão te corroendo as coisas que vão te destruindo, e aos poucos o processo, né? E as coisas boas também são muito delicadas, né? E às vezes passam e você nem... Aí você vai perceber quando foi embora. Quando já foi. E pensando muito nisso, é uma diferença sutil, só que ao mesmo tempo, e aí então, é perfeitamente paradoxal e perfeitamente possível que seja paradoxal. O quanto que se dá conta, eu sou realmente responsável por isso. Eu não tô falando de se dar conta a nível só racional. Estou tentando sentir. Então, assim, é comigo. Essa situação pode ter me afetado, foi uma situação inteira, envolvendo outras pessoas, mas a forma como eu vou lidar com isso, o que eu vou fazer a respeito disso, e muitas das vezes a forma como a situação me afeta tem muito mais a ver comigo. Total. E aí continuamos, não saímos do arcano, gente. Isso tudo tá dentro, permeando o diabo, porque isso é matéria, né? E essa questão da materialidade, a gente tem um paradoxo na própria nossa materialidade, na nossa vida, porque é vida e morte, nós temos vidas muito breves, né? É um espaço curto, né? E quando a gente pensa em êxtase, né? O êxtase do nascer e do morrer, é um processo. E talvez por isso também esse arcano cause tanto tabu e tanto problema, por causa desse paradoxo. A gente vai falar de vida, de abundância, de criação, de festejar, mas a gente vai falar da loucura, a gente vai falar de morrer. Tá tudo ali. Porque pensar em matéria é pensar em vida e pensar em morte. E o sentir prazer, para quando chegar no momento de partir, não nos arrependemos de ter deixado passar esses momentos também. Então, a vida é uma morte, a morte é uma vida. É aquela dança ainda dos sabates. Isso. E você falar sobre isso, Flávio? E aí, até a gente estava conversando sobre qual correspondência astrológica, né? E aí vem Saturno, olhando o diabo. E pelo menos olhando na astrologia tradicional, quem assume dentro dos planetas esse manto de Senhor da Morte, de finitude, é Saturno. Ele assume essa
ele tem a simbologia da foice, que é o que corta. E aí voltar um pouquinho para o que você falou, mas a gente não consegue se livrar, a gente não consegue escapar das relações de consequência perante nossas escolhas. A gente não, isso é uma dinâmica que está conosco. Então, assim, a gente pode plantar o que quiser. A gente pode plantar melão, melancia, bananeira, abacaxi, mas a gente não vai escapar das consequências. Se a gente plantou uma semente de melão, a gente vai colher uma semente de melão. Não. E isso é bem a questão da responsabilidade que você está fazendo, né? E é uma carta ligada à matéria, à terra. Então, aqui é onde eu manifesto, eu realizo, eu ajo, né? Claro que tem muito água aqui para mim, porque eu sinto. Tem muita essa tônica do prazer em vários níveis, e eu sinto todos os elementos vão estar aqui, né? Mas é na tônica de manifestar nesse plano aqui, nessa matéria. E como vamos nos manifestar? Botando a culpa nos outros ou assumindo pra gente o que a gente pode fazer e vivenciar essa jornada da melhor forma possível. E sabe uma coisa, Flávia? Até o que eu percebo, a possibilidade de desdobramento, como é que eu me manifesto? Como eu coloco? Se eu estou paralisado perante meus vícios, meus impulsos autodestrutivos, meus impulsos que me prendem. A corrente tá aí, né? Como é que eles vão se mover se eles estão presos na corrente? Eu vou iluminar essa escuridão e enxergar essas correntes com a ajuda de mamãe Eckhart. Né? Ou vou ficar ali escravizado, alheio ao que está acontecendo e acomodado naquela situação. Porque o mudar vai dar medo também. Mas eu vou assumir essa força, porque aqui é uma carta de poder, de potência, criadora, manifestadora, realizadora. Eu vou me colocar aqui como o diabo da minha vida e vou me permitir sentir prazer, mas olhar com clareza. Vou ter inteligência e astúcia também. Por isso eu lembro de água, porque eu penso nessa coisa da astúcia, do saber fluir, de se movimentar, sabe? Não precisa ser na porrada tudo. Você pode achar um jeito mais astuto e mais inteligente de fazer as coisas. E o estudo da magia é um pouco isso também, não é? Sim, inclusive porque eu acredito que tem uma crença que pelo menos já me atravessou, eu estou trabalhando nela, eu acho que atravessa muitas pessoas, acho que talvez seja uma coisa cultural mesmo, de que a gente só pode crescer em alguma coisa, que seja então no nosso caminho mágico, seja que for, se for com sofrimento. Eu entendo que a gente precisa aprender um esforço, a gente precisa se movimentar e colocar um esforço para conseguir algo. Mas por que essa ideia de sofrimento? Essa coisa de autoflagelo? E aí, eu tava olhando para falar de prazer, pode ter prazer no processo. Quando a gente começa o caminho, é tão prazeroso, a gente é meio louco. Tudo encanta quando a gente começa a estudar bruxaria e magia. Tudo é mágico. E aí, às vezes, com o tempo, a gente vai perdendo um pouco isso, esse olhar. Tudo é possível. Você vai chegar ali na beira do abismo, você não sabe se você vai cair, se você vai voar. Sim. E às vezes a gente perde isso. A gente se põe mais corrente, se limita até às vezes no nosso processo. Quando a gente fala de botar a deusa numa caixinha, às vezes é isso. A gente não permite ver um lado solar da deusa, ela só do submundo, por exemplo. Limita. E se limita, porque para a deusa não vai causar. Porque a gente, inclusive, e aí eu vou tentar fazer aqui uma conexão. Imagina só que se a gente coloca em nós uma máscara e a gente se restringe a nossa autoimagem, aquela máscara, como se nós fôssemos estáticos, como se a gente não conseguisse transitar, e é saudável ter essa transição, esse movimento de sair, um momento eu estou mais assim, eu sou essa pessoa mais solar, outra hora eu sou essa pessoa mais lunar. Quando a gente faz isso, a gente impede a gente se limita mesmo. A gente se impede de se manifestar, de expressar. Às vezes é uma coisa tão forte que a gente acredita que não é capaz de fazer determinada coisa porque não temos característica que atenda a tal tarefa. Entende? E às vezes é algo que nos dá um super prazer de tentar fazer ao menos. Isso. E aí, eu acho, nesse ponto eu acho interessante pensar, desde que você falou sobre Maia, eu quero retomar Lilith. Porque quando a gente pensa em Lilith, é importante pensar que dentro da Clifá, né, da chamada Árvore da Morte, dentro da Cabala, tradição mística da Cabala, quem é a Clifá que
Lickhash é justamente Gamaliel, que é das ilusões. Então, trabalhar com Lilith, entrar em contato com ela, é de encontro com um reino das ilusões que está presente na gente, as nossas ilusões. E ela, assim, ela mostra os véus e deixa a par de cada um se perder ou ter o discernimento e caminhar para essas ilusões. Mas eu penso nisso também, pensando em várias senhoras do limiar, e senhora das máscaras, e senhoras das ilusões, como é necessário que a gente enfrente esse portal para sair mais forte deles, mais inteiros. Então, é um desafio, é vulnerabilidade, mas é preciso coragem para a gente se manifestar com mais graça, com mais leveza, e menos acorrentado. E aprender a usar essa força do diabo de forma benéfica e construtiva para a gente, porque parar de se perder em pequenas vontades, pequenos desejos, e se alinhar à nossa verdadeira vontade, aos nossos verdadeiros desejos, aquilo que ressoa com a gente, que realmente faz sentido pra gente num todo, no inteiro, que vai fazer a gente sorrir com os olhos, não um sorriso vão, né? E acho que é esse o processo. E acho que eu termino minha fala aqui. Você tem acrescentado comigo? Não, eu acredito que eu contemplei o que eu precisava. E eu acho que eu vou só terminar trazer música de Madonna. Eu vou trazer só a traduçãozinha aqui. Conseguiu? Que a gente possa celebrar bastante esse ano. Miguel, você travou? Tem? Olha, voltei. Ela fala mais ou menos assim. Pra mim tá travado. Nós podemos beber whisky, nós podemos dar drogas, nós podemos ficar rígidos. E ela basicamente vai falar assim, que ou a gente pode fazer isso, percorrer o caminho de fugas, escapismo, ou que a gente pode realmente olhar esse lugar de sombras que a gente precisa encarar, porque ele está em nós, e a partir disso, fazer o diabo rezar. Ela fala que ela usa as alegorias religiosas para falar sobre questões nossas, né? Então, que ela fala constantemente nessa música, ela tem uma parte que ela repete, né? O diabo está aqui para te enganar. Ele é o senhor das ilusões, né? São as ilusões, são os nossos impulsos que a gente não ainda tem um alto discernimento, e a gente tá lá alerta. Sim, que a gente ultrapasse esse portal. E a gente possa unificar essas forças, essas polaridades, e possam trabalhar juntas, não estejam acorrentadas e suprimidas, mas estejam bem dirigidas nesse ano, 2023. Então é isso, amigo. É isso. Obrigada. Obrigado A a live todo da mundo. meia-noite. E tchau, tchau, gente. Tchau, Deixa eu ver tchau. se eu consigo. Tchau.